Tem uma diferença enorme entre querer abundância e se sentir compatível com ela. E a maioria das pessoas está presa num desses dois lados sem saber. Você mudou. Algo em você mudou de verdade. Não no nível do desejo, não no nível do que você repete quando está tentando acreditar. No nível mais quieto. Aquele que você mal consegue nomear, mas sente claramente quando para. Quando a noite fica quieta o suficiente. Quando ninguém está te pedindo nada e você, por um segundo, é só você. Você mudou. E mesmo assim, quando olha para fora, a paisagem é quase a mesma. Talvez exatamente a mesma. As mesmas contas. O mesmo número na conta no fim do mês. Os mesmos pensamentos de domingo à noite. E aí começa uma coisa que é pior do que a falta. Começa a dúvida. Não a dúvida de quem nunca tentou. A dúvida de quem tentou de verdade. Que se dedicou. Que foi fundo. Que não ficou na superfície das afirmações de 5 minutos e voltou para a vida normal. Você foi a fundo. Estudou. Ouviu. Praticou. Sentiu coisas que pareciam reais. E mesmo assim, essa dúvida tem uma pergunta específica dentro dela. Ela não diz, será que funciona? Ela diz, e se tudo que estou sentindo for só o que eu quero sentir? É essa. Essa é a pergunta. Ela não é fraqueza. Ela não é falta de fé. Ela é o sinal mais claro de que você está naquele espaço exato entre o que já mudou por dentro e o que ainda não mudou por fora. E esse espaço tem uma geometria muito particular. Uma textura que pouquíssimas pessoas conseguem descrever, mas que quase todo mundo que foi fundo nesse caminho conhece de perto. É o lugar mais difícil e também o mais próximo. Antes de ir mais fundo, deixa eu nomear uma coisa que precisa ser dita em voz alta, porque quase nunca é. Quando você cresce com escassez, não necessariamente pobreza, às vezes só a sensação constante de que dinheiro é difícil, de que prosperidade exige luta sem fim, de que abundância é para quem nasceu em circunstâncias diferentes das suas, ela não fica na cabeça. Ela vai para um lugar mais fundo que a cabeça. Ela se torna a textura do seu normal, a medida invisível do que é possível para você. A temperatura emocional de fundo que você nem percebe que está sentindo, porque está sentindo há tempo suficiente para parecer apenas realidade. Não é uma crença que você escolheu. É um estado que você herdou, absorveu, respirou por anos, sem perceber que estava respirando. E o problema com esse estado não é que ele existe. O problema é que enquanto ele existe, enquanto essa textura de escassez ainda define o que você sente como eu, o campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Essa é a diferença, a real, a que a maioria das pessoas ouve e concorda intelectualmente e depois continua fazendo a mesma coisa, afirmando com a boca enquanto o corpo sustenta outra frequência inteiramente. Porque é fácil entender isso como ideia. É completamente diferente reconhecer isso como a sua situação agora. Você pode querer abundância com toda a sua vontade consciente. Pode visualizar com clareza, afirmar com convicção, estudar os princípios, as práticas, as leis, orar, decretar, sentir gratidão antecipada, fazer tudo certo pela medida de tudo que você aprendeu sobre como se faz. E se por dentro, naquele ponto quieto, naquele lugar que não precisa provar nada para ninguém, que não está tentando, que não está performando, que não está sendo espiritual, se por dentro você ainda vibra escassez como normalidade, o campo vai responder à escassez. Não por crueldade, não por punição, por coerência. A realidade não lê intenções. Ela lê identidade. E identidade não é o que você diz sobre si mesmo quando está motivado. Não é o que você declara nos primeiros dias de uma prática nova, cheio de resolução e esperança. Identidade é o estado interno que você sustenta, como eu quando ninguém está olhando. É o grau de possibilidade que você aceita como normal, sem precisar convencer ninguém. É o nível de abundância que não te assusta, que não te faz sentir que está pegando mais do que te pertence, que não vem acompanhado daquela voz de fundo que diz não vai durar. Essa é a identidade real, não a declarada, e é essa que o campo lê. Agora a pergunta que aparece, e que a maioria das pessoas nunca faz em voz alta porque soaria como admissão de fracasso, é esta. Como mudo quem eu sou por dentro,
Se nem sei exatamente quem eu acredito que sou, deixa ela pousar por um segundo sem tentar respondê-la, porque a maioria das tentativas de mudança de identidade começa no lugar errado. Começa na superfície. Você identifica a crença limitante, substitui por uma crença expansiva, repete a nova crença até que soe familiar. E às vezes, isso ajuda. Move algo na camada consciente. Mas existe uma camada mais funda que as afirmações repetidas não conseguem alcançar. Uma camada que não é linguagem, que não é pensamento, que é frequência, que é o estado a partir do qual você observa o mundo quando não está tentando observar de nenhuma forma particular. É como tentar reformar a decoração de uma casa enquanto a fundação ainda está torta. A decoração pode ficar bonita por um tempo, e então a estrutura começa a aparecer nas rachaduras. A mudança real não começa na crença que você pensa, começa no estado que você habita. Você já foi num ambiente onde prosperidade era o padrão? Uma casa, um escritório, um encontro, onde as pessoas ao seu redor simplesmente assumiam a abundância como normal, sem esforço, sem tensão, sem a sutil sensação de que era preciso merecer a cada dia. Se já foi, você sentiu algo estranho nesses momentos. Não foi só admiração, foi contraste. Você sentiu a distância entre o estado delas e o seu estado. E se foi honesto consigo mesmo, percebeu que essa distância não era de circunstância. Não era de conta bancária, não era de histórico de vida, era de frequência, de temperatura interna, daquilo que cada pessoa considerava possível para si mesma de forma completamente natural, sem esforço consciente. Esse estranhamento que você sentiu, essa sensação de não pertencer completamente a esse ambiente, mesmo desejando com sinceridade pertencer, esse estranhamento não é fraqueza, é diagnóstico. É o campo te mostrando onde a sua identidade atual ainda está ancorada. Existe um padrão que aparece com clareza quando você para observar. A pessoa que deseja abundância com sinceridade, que estuda, afirma, visualiza, pede, sincroniza intenção e ação, mas que carrega em algum lugar não nomeado a sensação de que a abundância é para quem é diferente dela, mais talentoso, mais sortudo, nascido em circunstâncias melhores, com algo que ela não consegue nomear exatamente, mas que sente que falta nela e sobra nos outros que recebem com facilidade. Ela nunca diria isso em voz alta, nunca formularia dessa forma, mas age a partir disso, nas decisões que toma com hesitação antes de ter certeza de que vai funcionar, na velocidade com que recua quando os sinais demoram, na forma como explica as próprias limitações atuais, não como estado temporário, mas como característica de quem ela é. Na resistência sutil que surge quando uma boa oportunidade aparece, aquela hesitação inexplicável, aquela voz que diz sim, mas, antes mesmo de terminar de processar o convite. Esse é o padrão. E aqui está a coisa mais importante que vai ser dita hoje. O desejo de abundância e a identidade de escassez podem coexistir na mesma pessoa ao mesmo tempo, sem que ela perceba, sem contradição aparente na superfície. Ela quer de verdade e, ao mesmo tempo, não se sente compatível com o que quer. De verdade, esses dois estados coexistem como se fossem em compartimentos diferentes, o desejo no andar de cima, a identidade no porão. E enquanto coexistirem, o campo vai responder à identidade, não ao desejo. Você não está afirmando riqueza, você está afirmando com a boca e negando com o ser, e não sabe que está fazendo isso. Mas aqui está o ponto que quase ninguém alcança e que faz toda a diferença. O problema não é que você tem uma identidade de escassez. O problema é que você não sabe que tem, porque essa identidade não aparece quando você está motivado, não aparece no início de uma prática nova, quando a intenção está fresca e a esperança está alta. Não aparece quando você está fazendo o seu melhor. Ela aparece quando ninguém está olhando, quando você está exausto, quando uma oportunidade boa surge e algo em você torce o nariz sem razão clara. Quando o dinheiro começa a entrar com mais facilidade e você sente aquela ansiedade estranha, aquela sensação de que não vai durar, de que há um erro em algum lugar, de que logo a conta chega.
Quando alguém te oferece algo generoso e sua primeira reação interna é suspeita, não gratidão, não culpa, não vergonha, observação. Esses são os momentos onde a identidade de fundo aparece em seu estado mais honesto, onde o padrão subjacente se mostra brevemente antes de ser coberto pela camada de intenção consciente. A questão não é eliminar esses momentos pela força, é reconhecê-los pelo que são. Eles são sinais, precisos e generosos, estão mostrando onde a identidade ainda está ancorada para que você possa, com consciência, começar a trabalhar exatamente ali, não com esforço, com atenção, com a disposição de ver sem fugir do que você está vendo. Tem algo que a física quântica já documentou, ainda que com linguagem completamente diferente da espiritual, sobre como o estado do observador determina que possibilidades colapsam em realidade. Não é metáfora, não é figura de linguagem. Quando você observa uma partícula em estado quântico, o ato de observar colapsa seu estado de probabilidade em um resultado específico. Antes da observação, ela é possibilidade pura. Depois, é resultado específico. E o que determina qual resultado se manifesta é o estado do sistema que observa. Você é o observador. O estado a partir do qual você observa determina que probabilidades colapsam ao seu redor. Não o que você pensa, não o que você deseja, não o que você declara. O estado, a frequência que você sustenta como normal quando não está tentando sustentar nenhuma frequência específica. É por isso que duas pessoas podem ter exatamente as mesmas ações, o mesmo esforço, a mesma dedicação, o mesmo nível de informação e obter resultados completamente diferentes. Não porque uma mereceu mais moralmente, porque uma operava a partir de um estado de compatibilidade com o resultado, e a outra operava a partir de um estado de carência que pedia o resultado. A realidade colapsa de formas diferentes para cada uma. Isso não é injusto, é coerente. A realidade é um espelho preciso. Ela não espelha o que você quer, ela espelha o que você é. E aqui está o ponto que mais tempo leva para se instalar de verdade. Não como ideia, mas como estado vivido. Mudar de identidade não é uma decisão, não é um momento de resolução onde você diz: a partir de agora eu me percebo como abundante, e isso é suficiente para alterar o estado de fundo. A mente pode tomar essa decisão. A identidade não toma decisão. Identidade é um estado que você sustenta. É uma frequência que você habita. E habitá-la não é o mesmo que escolhê-la intelectualmente. Você pode escolher a crença sem mudar o estado. E quando isso acontece, quando a mente escolhe uma coisa enquanto o estado de fundo sustenta outra, você cria tensão interna, não necessariamente consciente, mas presente. Uma espécie de pressão que sente como esforço constante, como precisar monitorar os pensamentos, como praticar ao invés de simplesmente ser. Essa tensão é um sinal. O campo não está errado. Você não está falhando. Existe uma distância entre o que você declara e o que você habita que ainda precisa ser percorrida. Não pela força, pela presença. Agora deixa eu te pedir uma coisa. Não uma crença nova. Não uma afirmação. Uma pergunta honesta. Quando você imagina a sua vida com abundância real, não uma conquista específica, não uma vitória pontual, mas a textura diária de não se preocupar com dinheiro, de não calcular antes de decidir, de tomar decisões a partir do que você genuinamente quer, ao invés do que você pode se permitir, quando você imagina isso de forma genuína, o que você sente? Não o que você pensa sobre isso, o que você sente. Porque se a primeira resposta for uma leveza, que rapidamente se torna tensão, uma alegria que logo se transforma em desconfiança, um entusiasmo que tem embutido, 3 segundos depois, um mas vai que não funciona, uma clareza seguida de um peso que diz: isso não é para mim, isso é para outros. Se isso acontece, e quase sempre acontece em algum grau para quem está nesse caminho, então você está sentindo a distância entre o seu desejo e a sua identidade atual. E esse momento não é para forçar mais intenção, é para parar e reconhecer exatamente onde você está. Sem drama, sem julgamento, com a quietude de alguém que olha para um mapa e diz: estou aqui.
Não onde eu gostaria de estar, aqui. Porque aqui está o que ninguém conta sobre transformação de identidade. Ela não começa no esforço. Ela começa no ver. Ver claramente qual é a frequência que você sustenta como eu. Não com culpa, não com vergonha de não ter chegado mais longe. Com a honestidade de alguém que sabe que o único ponto de partida real sempre foi o ponto onde está de verdade. Você não pode se mover de um lugar que você não reconhece que está. E muitas pessoas passam anos se movendo a partir de onde acham que deveriam estar, e chegando sempre no mesmo lugar, porque o ponto de partida real nunca foi onde pensavam. O ver honesto, o real, sem performance, sem esperança de que vai parecer melhor do que é. Esse ver é o primeiro gesto concreto de mudança que existe. Quem está vendo isso com essa clareza, essa disposição de olhar sem fugir, deixa aqui nos comentários. Eu vejo de onde estou, não como declaração espiritual, como ato de honestidade com você mesmo, como o reconhecimento de que o ponto de partida real sempre foi este. Agora deixa eu mostrar por que a identidade de escassez é tão resistente e por que a maioria das abordagens para mudá-la trabalha num nível superficial demais para fazer diferença real, não em abstrato, no nível vivido. Pensa numa criança crescendo num ambiente onde dinheiro sempre foi motivo de tensão, não necessariamente extrema, às vezes só a temperatura emocional que os adultos ao redor tinham quando o assunto chegava, a voz que mudava, a cara que fechava, a conversa que parava abruptamente ou virava um peso no ar, o modo como o final do mês tinha uma qualidade diferente dos outros dias, a forma como certas escolhas eram tomadas, não a partir do que se queria, mas a partir do que se podia, e às vezes nem isso. Essa criança não aprendeu que dinheiro é difícil como se aprende tabuada. Ela não formulou isso como crença consciente. Ela sentiu que dinheiro é tenso, que dinheiro é escassez, que dinheiro é peso. E tensão, escassez e peso são estados emocionais. São frequências. E frequências vividas de forma repetida, especialmente nos anos de formação, quando o sistema nervoso está mapeando o que o mundo é, se tornam a textura do que o corpo considera normal, a calibração interna do possível, o termostato que regula até onde você se permite ir antes de puxar de volta para o familiar. Anos depois, quando essa criança, adulta, inteligente, sincera, comprometida, decide que quer mudança, ela vai ao nível onde foi ensinada a ir, o nível cognitivo. Ela pensa diferente sobre dinheiro. Ela substitui crenças. Ela estuda a mentalidade de abundância. Ela reprograma. Ela afirma. Ela muda o que diz para si mesma. E o pensamento muda. Mas o corpo ainda lembra a atenção. E o campo lê o corpo. O corpo carrega memória de frequência. Não de episódios específicos, mas de estados. A forma como o diafragma se contrai quando uma certa situação chega. A leveza ou o peso no peito quando uma oportunidade nova surge. A temperatura interna, quente e expansiva ou fria e contracionada, quando o assunto é dinheiro. Quando uma decisão financeira precisa ser tomada. Quando alguém fala em investimento, risco, ganho inesperado. Essas respostas físicas são a identidade em seu estado mais honesto e mais antigo. São mais velhas que o pensamento. Estavam lá antes da linguagem. E são elas que precisam mudar, não as crenças declaradas. Não pela força, não por supressão, por experiência repetida de um estado diferente. Quando o sistema nervoso começa a ter experiências genuínas, sentidas no corpo, não apenas pensadas, de expansão associada ao que antes contraía, algo começa a se reescrever. Não na camada do pensamento, na camada da frequência, no nível onde o campo opera. Isso não acontece por convencimento intelectual. Acontece por habitação repetida de um estado diferente. Aqui, vale entender uma distinção que poucas pessoas fazem com clareza. Existem dois tipos de prática. A prática que diz ao pensamento que o estado é diferente, e a prática que ensina ao corpo que o estado pode ser diferente. A primeira produz crença, a segunda produz identidade. A crença diz: eu mereço abundância. A identidade sente a abundância como o estado natural a partir do qual opera, não como algo que precisa ser conquistado ou convencido, mas como pressuposição, como o ar que se respira, como o chão que se pisa.
E a diferença entre esses dois estados de fora pode parecer pequena. Por dentro é tudo. Quem opera a partir de crença ainda está mantendo o estado por esforço. Quem opera a partir de identidade não precisa de esforço para manter. O estado é a base, não o destino. Existe um momento nessa jornada que é inconfundível, não dramático, quase silencioso. É o momento em que algo em você para de pedir. Não desiste. Não se resigna à situação atual. Não deixa de querer. Para de pedir. Porque pedir carrega implícita a sensação de que o que você quer está separado de você, que é de outro, que você precisa convencer alguém, o universo, o campo, a vida, o que seja, de que merece recebê-lo. E quando você está pedindo, você está operando a partir da posição de quem não tem, da identidade de carência, não de abundância. O campo responde ao estado que você sustenta enquanto pede. Quando você para de pedir, não porque desistiu, mas porque em algum lugar quieto, começou genuinamente a se sentir como alguém para quem abundância é compatível, natural, não uma conquista, mas uma expressão de quem você é, a relação com o campo muda completamente. Você não está mais pedindo, está se movendo, não está mais chegando, está sendo. Essa diferença de estado, imperceptível de fora, completamente diferente por dentro, é exatamente o que o campo lê de forma mais direta. Antes de chegar a esse lugar, existe um ponto de passagem que precisa ser atravessado com honestidade. A identidade de escassez tem um disfarce sofisticado, tão sofisticado que é quase impossível reconhecê-lo sem uma certa quietude específica. Ela se disfarça de virtude. A pessoa que sente no fundo que não merece abundância raramente experimenta isso como baixa autoestima explícita. Raramente pensa, eu não mereço. Ela experimenta como humildade, como consciência coletiva, como uma espécie de espiritualidade que diz que preocupação com dinheiro é superficialidade, que abundância material é apego, que o caminho real exige desapego. Ela pode experimentar como responsabilidade. Existem pessoas que precisam mais. Como modéstia, eu já tenho o suficiente. Como solidariedade, é errado ter muito quando outros têm tão pouco. Esses não são valores falsos, são qualidades reais, genuínas, que foram inconscientemente colocadas a serviço de uma identidade de escassez, transformadas em razões sofisticadas e nobres para permanecer onde se está. E esse é o disfarce mais resistente que existe. Porque como você questiona algo que parece ser sua integridade? Como você larga algo que parece ser sua melhor parte? A resposta não é largar, é perceber. Perceber que a humildade real não exige escassez para existir, que a generosidade genuína floresce com mais força quando parte da abundância, não da privação, que a consciência coletiva não é servida pela sua pobreza, que você pode ser profundamente espiritual e materialmente próspero, que a prosperidade pode ser ela mesma uma expressão da sua profundidade, não a negação dela. Mas essa percepção, para mudar alguma coisa de verdade, precisa acontecer no nível do estado, não só no nível da concordância intelectual. Você não está afirmando abundância enquanto crê em escassez. Você está afirmando abundância enquanto sente escassez como normal. Esses são o mesmo erro. Mas o segundo é mais difícil de ver, porque é mais honesto sobre onde o problema realmente está. Se quiser ir mais fundo nessa camada, especificamente nessa questão de como saber se você está genuinamente confiando no processo ou se enganando com uma versão sofisticada de espera passiva, na tag aqui em cima tem um vídeo exatamente sobre isso. Não é continuação obrigatória. Mas se o que você está sentindo agora ainda tem espaço para essa pergunta, que provavelmente tem, ele está lá. E deixei também uma coisa nos comentários fixados para quem quiser continuar por outro caminho. Agora deixa eu falar sobre o intervalo, o espaço específico entre a mudança interna e o reflexo externo. Esse espaço tem uma qualidade que a maioria das pessoas não tem mapa para atravessar, e é exatamente onde mais gente sai do caminho, não por fraqueza, não por falta de comprometimento, mas porque o silêncio durante a reorganização parece exatamente igual à ausência de resultado. Quando a identidade começa a se deslocar,
Quando você genuinamente começa a operar a partir de um estado mais compatível com a abundância, a realidade não muda imediatamente. Ela começa a se reorganizar, e a reorganização tem um tempo próprio que não é o da sua expectativa, não é o da sua urgência, não é o tempo que a mente acha que deveria ser, é o tempo da coerência. Pense assim, a realidade que você vive agora foi construída por anos, às vezes décadas, de uma certa frequência de identidade. Não é uma camada fina que se dissolve com uma nova intenção. É uma estrutura. Tem peso, tem inércia, tem caminhos, relações, padrões, conexões, probabilidades que foram organizados ao redor dessa frequência por muito tempo, que se cristalizaram. Quando a frequência muda, tudo isso precisa se reorganizar. Relações que combinavam com quem você era precisam se ajustar a quem você está se tornando. Caminhos que levavam a um lugar precisam se dissolver para que outros se formem. Padrões que eram automáticos precisam ser substituídos por outros que ainda não são automáticos. Probabilidades precisam se reposicionar ao redor da nova frequência. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E durante o processo, a superfície parece quieta, parece estagnada. E a mente, que não tem acesso ao que está acontecendo nos bastidores, interpreta esse silêncio como resposta negativa. Não está funcionando. Eu estava errado sobre a mudança ter acontecido. Talvez eu me enganasse. Esse é o momento crítico, o mais difícil. Não porque a mudança não está acontecendo, mas porque você não consegue vê-la ainda. E quase todo mundo, chegando nesse momento, faz uma de duas coisas. Ou força mais afirmações, mais práticas, mais esforço, mais intenção. E o esforço extra cria tensão. E a tensão é exatamente o sinal contrário ao que o campo precisa ler para continuar a reorganização. Ou recua, volta à identidade antiga, diz, não funcionou, e a reorganização que estava acontecendo nos bastidores para. O que o momento pede é uma terceira coisa que quase ninguém faz naturalmente. Permanecer. Permanecer no estado, não pela força, não pelo esforço de monitorar cada pensamento, mas pela confiança no processo que você sabe internamente que está acontecendo, mesmo sem prova externa ainda. O silêncio não é resposta negativa. O silêncio é construção. Existe um sinal que aparece durante a reorganização, não o grande resultado que a mente espera. Algo menor, muito mais sutil, mas inconfundível para quem sabe o que procurar. As coisas que antes exigiam força começam a fluir com menos resistência. Não tudo de uma vez, não de forma dramática, mas há uma leveza que começa a aparecer em lugares onde antes havia peso. Decisões que antes eram agonizantes tornam-se mais claras. Caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir, não porque você forçou mais, mas porque parou de forçar na direção errada. Uma conversa que não teria acontecido acontece. Uma informação chega no momento exato. Uma porta pequena se abre de forma que parece casual, e algo em você reconhece que não é. A mente quer espetáculo, a realidade entrega precisão. Quem já sentiu isso em algum momento? Aquele instante de, não é sobre correr atrás, é sobre ser compatível. Mesmo que brevemente, mesmo que rapidamente coberto pela dúvida depois, você sabe do que estou falando. Você teve um vislumbre do estado correto. E se você o teve uma vez, você pode sustentá-lo. Não permanentemente de início. Não sem oscilação, mas o tempo de sustentação vai crescendo. E à medida que cresce, o campo vai tendo mais com que trabalhar, mais coerência, mais sinal claro. Agora deixa eu te mostrar a outra face dessa moeda. O que acontece quando a identidade começa a operar de um lugar genuinamente diferente? Não como conceito, mas como estado. Existe uma característica muito específica que aparece: a neutralidade diante de resultados imediatos. Não indiferença, não passividade. Não o tipo de desapego que é só repressão de sentimento com nome espiritual. Neutralidade real, que não é ausência de cuidado, mas ausência de dependência. Ausência da necessidade de que o resultado confirme que você está certo, que a mudança foi real, que valeu a pena.
Quem ainda precisa do resultado externo para confirmar a mudança interna está operando em algum nível a partir da identidade antiga, a que define si mesma pela circunstância, não pela frequência. Quem genuinamente mudou de identidade não precisa da prova, não porque seja indiferente ao resultado, mas porque o resultado não é mais a fonte de validação. A validação vem de dentro, do estado, da coerência entre o que se sente como verdadeiro e o que se permite como possível. Essa pessoa começa a tomar decisões de forma completamente diferente, não por lógica excessiva, por ressonância. Certas escolhas simplesmente não combinam mais, certos caminhos perdem apelo sem razão clara. Certas oportunidades que antes pareceriam grandes, agora parecem pequenas demais. Não por arrogância, porque o padrão interno de normalidade se elevou. Outro sinal que aparece, talvez o mais sutil, a forma como você fala sobre o futuro muda. Não necessariamente o que você diz, a temperatura do que você diz. Antes havia uma qualidade de espera, de algo distante que você esperava eventualmente alcançar. Depois, quando a identidade começa a se deslocar de verdade, o futuro começa a ser sentido como próximo, como se já estivesse em movimento, como se as peças já estivessem se reorganizando nos bastidores, mesmo quando a superfície ainda parece quieta. Não como fantasia, como percepção. Há uma diferença muito real entre fantasiar sobre um futuro que você não acredita que vai acontecer e perceber um futuro que sente como consequência natural do que você já é. Essa percepção não é algo que você produz. É algo que aparece quando o estado interno está suficientemente alinhado com ela. Deixa eu agora nomear algo contraintuitivo que leva tempo para ser absorvido de verdade. O esforço de manifestar é, muitas vezes, o próprio obstáculo à manifestação. Não porque esforço seja errado, mas porque o tipo de esforço que a maioria das pessoas faz parte da identidade que está tentando transcender. É o esforço da identidade de escassez. O esforço de quem precisa provar, de quem precisa fazer para merecer, de quem não confia que o campo vai organizar sem que ela force. E esse esforço, por mais bem intencionado que seja, sustenta o estado de carência que ele estava tentando resolver. É como tentar empurrar uma porta que abre para dentro. Quanto mais você empurra, mais ela resiste. Não porque esteja trancada, porque você está aplicando força na direção errada. Quando você para de empurrar e simplesmente gira a maçaneta, que é o ato de mudar o estado interno, não de fazer mais, a porta abre. A ação ainda existe. Você ainda toma decisões, ainda se move, ainda age no mundo, mas a ação vem de um lugar diferente. Não de tensão de quem está correndo atrás, de clareza de quem está se movendo com. E essa diferença, por dentro, muda tudo que o campo recebe. Agora vou te mostrar algo sobre a identidade de escassez que raramente é nomeado com precisão. Ela não é estática. Ela tem um mecanismo de autorreparo. Quando você começa a genuinamente se mover em direção a um estado de abundância, quando algo em você realmente começa a mudar, o padrão antigo resiste, não como pensamento negativo deliberado, como atração gravitacional de volta para o familiar. Você tem um bom dia de clareza e expansão. E então algo pequeno acontece. Uma conta inesperada, uma notícia ruim, uma conversa difícil. E você nota que caiu muito mais fundo do que o evento justificaria, como se o sistema estivesse usando qualquer gatilho disponível para te puxar de volta para a temperatura familiar. Isso não é falha. É o padrão antigo fazendo o que padrões fazem, mantendo coerência interna. E a resposta não é lutar contra ele. É reconhecê-lo pelo que é. Um estado habitual sendo desafiado, sem se identificar com ele, sem decidir que ele é a prova de que você não mudou, sem deixar que ele redefina onde você está. Você pode sentir a contração sem ser a contração. Você pode notar o padrão sem se tornar o padrão. E quanto mais vezes você faz isso, quanto mais vezes você observa a gravidade sem seguir ela de volta, menos força ela tem, gradualmente. Não dramaticamente, mas de forma consistente. Esse é o trabalho real, não a afirmação, não a visualização, não a prática de 5 minutos pela manhã. O trabalho real é a capacidade de notar quando você está sendo puxado de volta para a identidade antiga
e de permanecer no estado novo sem precisar forçar, sem precisar performar, sem precisar convencer ninguém, especialmente você mesmo. Permanecer na frequência que você quer sustentar, não porque você precisa, mas porque começou a ser quem a sustenta naturalmente. Agora tem algo que quero que você sinta. Não que você entenda, que você sinta. Você chegou até aqui nesse vídeo, não por acidente. Chegou porque algo em você reconhece o território. Porque a pergunta que esse vídeo começa a responder é a sua pergunta. A que você carrega há tempo suficiente para que ela tenha se tornado familiar. E o fato de que ela é familiar, o fato de que a dúvida específica entre mudança interna e reflexo externo é a sua dúvida, já diz algo sobre onde você está. Essa dúvida específica só existe num certo ponto da jornada. Não no começo, quando tudo ainda parece teoria e você está testando se funciona. Não no meio, quando você ainda está construindo as práticas e os hábitos. Ela aparece quando você foi fundo o suficiente para sentir a diferença entre operar a partir da identidade antiga e identidade nova. Quando você teve vislumbres do estado correto. Quando você sabe, de alguma forma que não consegue articular completamente, que algo mudou. E ainda assim o reflexo externo demora. Essa dúvida específica só existe naquele espaço exato. E esse espaço é mais próximo do que parece. Existe uma coisa que quem está nesse espaço precisa entender sobre o campo, não como teoria, como funcionamento concreto. O campo não responde à duração da sua prática, não responde à quantidade de horas investidas, não responde à intensidade do seu desejo, não responde ao mérito acumulado. Ele responde ao estado que você sustenta no momento presente, não ao que você sustentou ontem. Não ao que você sustentará amanhã, o que você sustenta agora. Isso é libertador de uma forma que pode demorar a entrar completamente. Significa que você não precisa de um histórico longo de prática perfeita para mudar o que o campo recebe. Significa que cada momento de genuína coerência entre o que você é e o que você permite, cada instante de real compatibilidade com a abundância, mesmo que breve, mesmo que isolado entre períodos de dúvida, esse momento está fazendo o seu trabalho, não linearmente, não de forma que você consiga rastrear, mas fazendo. E aqui está algo que raramente é dito, mas que é talvez a coisa mais útil nesse contexto. Você não precisa sustentar o estado de abundância o tempo todo para que ele comece a mudar o campo. Você precisa sustentar o estado de abundância com mais frequência do que sustenta o estado de escassez. Isso é tudo. Não perfeição. Não ausência de dúvida, não ausência de oscilação, mais frequência, mais consistência ao longo do tempo, mais momentos de genuína expansão do que de contração habitual. E esse equilíbrio vai se deslocando gradualmente. A cada vez que você escolhe, conscientemente, mesmo quando o padrão antigo puxa, permanecer no estado de compatibilidade com a abundância, o novo estado ganha terreno, o antigo perde força relativa, não de forma dramática, mas de forma consistente. Existe um grupo silencioso de pessoas que está passando por exatamente isso agora. Não são superiores, não são especiais de nenhuma forma que as separe dos outros. São pessoas que foram fundo o suficiente para não conseguir mais fingir que não estão vendo o que estão vendo, que foram honestas com si mesmas sobre onde estão, não onde gostariam de estar, que continuaram mesmo quando o intervalo entre a mudança interna e o reflexo externo ficou longo demais para ser confortável. Essas pessoas não anunciam o que estão fazendo, não constroem identidade em torno da jornada, apenas continuam, e você conhece esse grupo de dentro. Porque a dúvida que você trouxe hoje é a dúvida desse grupo, não é a dúvida de quem ainda está no começo, é a dúvida de quem foi fundo o suficiente para estar naquele espaço exato entre a mudança e o reflexo. Se isso está chegando até você dessa forma, se o que foi descrito aqui não é informação nova, mas algo que você já sabia e ainda assim precisava ouvir dito dessa forma, deixa aqui nos comentários. Eu reconheço esse espaço, não como afirmação de que chegou, como reconhecimento de onde está. Agora vou te mostrar a estrutura completa do que foi percorrido, não como resumo,
mas como visão de cima de algo que você acabou de atravessar por dentro. No começo, você trouxe uma pergunta que não tinha palavras ainda. A sensação de que algo mudou por dentro, mas a vida de fora não confirmou. A dúvida sobre se a mudança era real ou ilusão construída pelo desejo. Essa era a estranheza familiar, algo que você sempre sentiu, mas nunca tinha nome suficientemente preciso, algo que ficava no ruído de fundo sem nunca ser trazido ao primeiro plano. Depois, ficou claro que a realidade não responde ao desejo, responde à identidade. E que identidade não é o que você pensa. É o estado que você sustenta quando não está tentando sustentar nada. Esse foi o chão se movendo levemente, não como perturbação, como clarificação, como algo que você sempre soube, mas nunca formulou de forma que pudesse usar. Então veio a questão central, o desejo de abundância e a identidade de escassez habitando o mesmo ser ao mesmo tempo sem que ele perceba. A afirmação com a boca e a negação com o ser. O campo respondendo à identidade mais profunda, não à intenção mais alta. Esse foi o primeiro pico. O reconhecimento que não volta atrás depois de acontecer. Depois veio o intervalo. O silêncio entre causa e efeito. A reorganização que acontece nos bastidores enquanto a superfície parece estagnada. O momento que a mente interpreta como ausência de resultado, mas que é o processo em seu estágio mais necessário. No vale, algo foi absorvido sem urgência, processado sem pressa, deixado pousar dentro de você enquanto o ritmo afrouxava. Então veio a pressão silenciosa da pergunta mais funda. Como você sabe a diferença entre o estado de escassez e o estado de abundância no próprio corpo? Como distingue o esforço da coerência? E a resposta não veio de fora, veio de dentro, naquele lugar quieto onde você reconhece coisas que não aprendeu, que sempre soube. Esse foi o segundo pico, mais fundo, mais quieto, mais inevitável que o primeiro. O tipo que não chega com fanfarra, mas que fica. A virada silenciosa foi perceber que parar de pedir não é desistir, que começar a mover a partir de um estado diferente não é fingir, que a identidade não muda por decisão, mas por habitação repetida de um estado que gradualmente se torna mais familiar do que o antigo. E o pertencimento. Você não está sozinho nesse espaço. Nunca esteve. Existe um grupo silencioso que está exatamente onde você está, no espaço entre o que mudou e o que ainda não refletiu, e que continua. Agora você está aqui, não no mesmo lugar onde estava quando começou, em algum lugar que você vai reconhecer com mais clareza mais tarde, quando olhar para trás e perceber que esse foi um dos momentos em que algo mudou de vez. Não dramaticamente, de forma quieta e definitiva, como todas as mudanças que ficam. O que fazer agora? Não é sobre fazer mais, não é sobre uma nova prática, ou uma nova técnica, ou uma afirmação mais precisa. É sobre uma coisa só. Sustentar o estado de quem já é compatível com a abundância, mesmo antes de ver a prova externa disso. Não por força, por frequência, não por disciplina, por coerência. A coerência entre o que você sente como verdadeiro internamente e o que você permite como possível para si mesmo. Quando essas duas coisas estão alinhadas, quando não há tensão entre o que você é e o que você espera, o campo não tem outra opção senão refletir isso. A estrutura já está sendo formada. As peças já estão se movendo. O campo já está reorganizando caminhos, conexões, encontros, probabilidades ao redor de quem você está se tornando. Seu trabalho agora não é convencer o campo, é não contradizê-lo. Mas aqui está algo que vai continuar e que é importante nomear antes de terminar. A dúvida vai voltar, não como sinal de que você falhou, como parte natural da oscilação entre o estado novo e o padrão antigo, enquanto a nova identidade ainda está se tornando o chão, não o esforço. E quando voltar, quando você sentir de novo aquela pergunta sobre se a mudança foi real, sobre se o silêncio significa ausência de resultado, sobre se você está se enganando com histórias bonitas, você vai precisar de uma distinção muito específica. A distinção entre confiar no processo de verdade e esperar passivamente, enquanto chama de fé, o que é medo de agir. Essas duas coisas podem parecer idênticas de fora,
Por dentro, são completamente diferentes. E saber distinguir entre elas, de dentro no momento, quando a dúvida está ativa e o reflexo externo ainda não veio, esse é o próximo passo real dessa jornada. Permaneça no estado de quem já é compatível com a abundância, não porque precisa fingir, porque você já é. Você só ainda não habitou isso por tempo suficiente para que o corpo conheça como normal. E talvez esse seja o único passo que ainda resta. Não uma nova prática, não uma nova crença. Só esse reconhecimento simples, quieto e desta vez definitivo. Eu não estou chegando lá. Eu já sou quem chega lá. E a realidade não tem outra opção senão refletir isso. Deixa eu voltar a um ponto que foi tocado, mas que merece mais espaço. A questão do corpo. Porque é nele que a identidade real vive, não na cabeça. E é por isso que tantas abordagens cognitivas de mudança produzem resultados parciais, temporários, ou nenhum resultado real. O cérebro funciona em dois ritmos. Existe a mente consciente, a que você usa quando está pensando sobre algo, planejando, decidindo, afirmando, rápida, verbal, intencional. E existe o sistema que a maioria das pessoas chama de mente inconsciente, que é mais precisamente o sistema nervoso autônomo, o corpo, os circuitos emocionais mais antigos do cérebro, lento, não verbal, operando a partir de padrões estabelecidos pela experiência repetida, especialmente pela experiência emocional repetida. Quando você tem uma crença consciente de abundância, mas uma resposta corporal de escassez, existe uma contradição interna. Essas duas camadas estão em frequências diferentes. E o campo, que não separa a mente do corpo, que lê o sistema inteiro como uma unidade, recebe o sinal misturado. Sinal misturado produz resultado misturado, ou nenhum resultado claro, e a pessoa conclui que não está funcionando, quando o que está acontecendo é que as duas camadas ainda não chegaram ao mesmo lugar. E a questão que emerge aqui naturalmente é: como as duas camadas chegam ao mesmo lugar? Não por força, nunca por força. O sistema nervoso não responde bem à força. Ele responde à experiência repetida de segurança. Segurança é a palavra. Segurança de que o estado novo é sustentável, que abundância não vem com punição escondida, que prosperidade não precisa ser compensada por algum tipo de perda em outro lugar, que você pode receber sem que algo seja tirado de você. Essas não são crenças a serem afirmadas, são experiências a serem vividas, repetidamente, no corpo, no estado emocional, na temperatura interna. E como você cria essas experiências quando a realidade externa ainda não mudou? Pela imaginação habitada, não imaginação superficial, não a visualização rápida de 2 minutos onde você vê o carro bonito antes de abrir os olhos e voltar à vida que estava. Imaginação habitada, onde você entra no estado, onde o corpo sente, onde a temperatura interna muda de verdade enquanto você está lá, onde o sistema nervoso tem uma experiência genuína de como seria, não como fantasia do futuro, como habitação temporária de uma frequência. Isso não é fingir, é prática de estado. E quanto mais vezes o sistema nervoso tem essa experiência, mais vezes ele registra que esse estado existe, que é possível, que não é ameaçador, que é compatível com quem você é, mais ele se torna o default ao invés da exceção. Agora tem uma coisa que quero que você observe sem se defender. A maioria das pessoas que está nesse caminho tem uma relação muito mais íntima com o estado de carência do que com o estado de abundância. Não porque sejam masoquistas, porque o estado de carência é o familiar, é o que o sistema nervoso conhece como em casa, como seguro, não porque seja agradável, mas porque é conhecido, e o cérebro primitivo prefere o desconforto conhecido à possibilidade desconhecida. O estado de abundância, por outro lado, ainda é um visitante. Chega em momentos de clareza, de esperança, de bons dias, e então vai embora. E parte de por que vai embora, parte do motivo pelo qual o sistema não sustenta, é que inconscientemente ainda parece menos seguro do que o familiar. Ainda carrega uma espécie de alerta, como se a expansão viesse com risco embutido. Esse alerta é o padrão antigo se protegendo, e a única forma de dissolvê-lo
não é argumentar com ele. É criar experiências repetidas, onde a expansão está associada à segurança, onde a abundância não vem com punição, onde receber é natural e não ameaçador. Existe um momento específico que aparece nessa jornada, que é fácil passar batido porque parece pequeno, que é na verdade o maior. É o momento em que você percebe que não está mais pedindo ao universo que confirme sua mudança. Você ainda acompanha o que está acontecendo, ainda nota os sinais, ainda se alegra quando algo se alinha, mas não está mais na posição de dependência, onde cada dia sem resultado é interpretado como falha, como prova de que a mudança não foi real, como motivo para recuar. Quando você sai dessa posição de dependência, quando o estado interno se torna suficientemente estável para não precisar de confirmação externa a cada dia, algo muda na relação com o campo, porque a dependência de confirmação é ela mesma um sinal de identidade de escassez. É o "eu não sei se sou real sem prova de fora". E enquanto esse sinal está presente, o campo o lê. A independência interna, não arrogância, não indiferença, mas a estabilidade de quem sabe o que é, sem precisar que o mundo confirme a cada momento. Essa independência é um dos sinais mais claros de mudança de identidade que existe. E ela se constrói exatamente no intervalo, no silêncio, no espaço onde você escolhe permanecer no estado sem ter prova ainda de que funcionou. Tem algo de paradoxal aqui que é importante nomear. O momento em que você para de precisar que o resultado confirme a mudança, esse momento específico tende a ser o momento em que o resultado começa a chegar. Não porque seja mágico, porque a ausência de dependência do resultado é o sinal mais limpo de compatibilidade com ele que o campo pode receber. Quando você está em carência do resultado, o campo recebe carência do resultado, que é outra forma de dizer: esse resultado ainda não pertence ao estado de identidade dessa pessoa. Quando você está em equanimidade em relação ao resultado, não indiferente, não resignado, mas genuinamente estável, o campo recebe. Essa pessoa já opera a partir do estado que produz esse resultado e começa a organizar a realidade ao redor disso, não como recompensa, como coerência. Deixa eu também falar sobre a tensão específica que existe entre querer e ter. No estado de escassez, querer e ter são opostos. Querer implica falta. Querer ativa a experiência emocional de não ter. E essa experiência emocional de não ter é o que o campo recebe. No estado de identidade de abundância, querer e ter coexistem sem tensão. Você pode querer algo e ao mesmo tempo saber, de forma quieta e não dramática, que pertence ao seu campo de possibilidade. Não é certeza arrogante, é compatibilidade natural. Como querer beber água quando está com sede, sem dúvida de que água é para você, sem ansiedade sobre se você merece água, sem pavor de que ela possa não chegar. A maioria das pessoas que ainda está na identidade de escassez tem exatamente esse tipo de tensão em relação à abundância. Ela quer, e no mesmo movimento de querer, sente a falta, sente a distância, sente que ainda não chegou, e esse sentimento é o que está sendo enviado ao campo. A mudança de identidade, em um sentido muito concreto, a transição de eu quero para eu sou compatível com, de eu peço para eu me movo, de eu espero receber para eu permito que chegue. E agora há uma coisa que quero nomear sobre o que acontece do outro lado dessa transição. Do outro lado, não há perfeição, não há ausência de desafios, não há uma versão da vida onde tudo simplesmente flui sem atrito. O que há é um ponto de partida diferente para todos os desafios. Quando você opera a partir de identidade de escassez, cada obstáculo confirma a narrativa de fundo. Está vendo? É difícil. Eu sabia que seria assim. E a narrativa de escassez se fortalece. Quando você opera a partir de identidade de abundância, cada obstáculo é processado de um lugar diferente. Não como confirmação de limitação, mas como informação, como dado, como algo que precisa de atenção, não como prova de que o universo está contra você. Esse processamento diferente muda a resposta emocional.
E a resposta emocional diferente muda o estado que você sustenta enquanto lida com o obstáculo. E o estado diferente produz diferentes ações. E ações diferentes produzem resultados diferentes. Não por magia, por coerência. Existe também algo sobre a energia que fica disponível quando a identidade muda. Quando você opera a partir de escassez, uma quantidade enorme de energia vai para a manutenção do padrão, para a vigilância constante, para o monitoramento do que ainda não chegou, para a ruminação sobre por que não chegou, para a tentativa de controlar variáveis incontroláveis, para o esforço de provar que merece o que quer. Essa energia não está disponível para a criação, não está disponível para perceber oportunidades, não está disponível para agir a partir de clareza. Quando o estado muda, quando a vigilância começa a se dissolver, quando o monitoramento constante perde força, quando o esforço de provar é substituído por movimento desde a compatibilidade, essa energia se libera e vai para onde as coisas realmente acontecem, para a percepção aguçada que nota o detalhe que antes passaria despercebido, para a clareza de decisão que não está turva pela ansiedade de resultado, para a ação que parte de expansão ao invés de tensão. A mudança de identidade não libera sorte, libera capacidade. Há um sinal muito específico que aparece quando a identidade está genuinamente se deslocando, que é diferente do entusiasmo de início de prática. Você começa a perceber oportunidades antes invisíveis, não porque apareceram do nada, porque o seu sistema de percepção, que estava calibrado para confirmar escassez, começa a se recalibrar, e ao se recalibrar, começa a notar o que antes filtrava. Isso é documentado no campo da psicologia como priming perceptivo. O que você está procurando você encontra, não porque o que encontra foi criado pelo seu estado, mas porque o seu estado determina o que passa pelo filtro da atenção. Uma pessoa em estado de escassez percebe ameaças, limitações, fechamentos. Uma pessoa em estado de abundância percebe aberturas, possibilidades, conexões. Elas podem estar no mesmo ambiente, recebendo as mesmas informações, e perceber coisas completamente diferentes. Quando você começa a perceber coisas que antes não percebia, oportunidades que existiam mas não estavam no seu radar, conexões que sempre estiveram disponíveis, mas nunca apareceram para você, esse é um dos sinais mais claros de que algo mudou na forma como o seu sistema está operando. Já agora quero voltar a algo que foi mencionado antes, mas que merece ser aprofundado. A questão do merecimento, porque é uma das camadas mais sutis e uma das mais resistentes da identidade de escassez. O merecimento não é uma crença que você pode simplesmente substituir. Ele está mais fundo do que a crença. Ele está na resposta emocional automática, na sensação de que você precisa justificar o que recebe, de que abundância sem esforço proporcional não é sustentável, de que há algo errado em ter sem ter sofrido para isso. Essas não são ideias que você tem, são sentimentos que você carrega, e eles vêm de lugares muito específicos, das mensagens que você recebeu sobre dinheiro quando era criança, das histórias da família, sobre trabalho e sacrifício, das religiões e culturas que associaram prosperidade material a algum tipo de pecado ou superficialidade, das experiências pessoais onde ganhar foi seguido de perda. Você não escolheu nenhum desses condicionamentos. Eles aconteceram com você. Mas agora, com esse nível de consciência, você tem algo que não tinha antes. A capacidade de vê-los pelo que são. Condicionamentos. Não verdades sobre o universo. Não leis sobre como a realidade funciona. Padrões aprendidos, que podem ser desaprendidos, não pela força, não pela vontade, mas pela experiência repetida de um padrão diferente. E essa experiência diferente começa na imaginação habitada, não na fantasia, na habitação real, emocional, somática, de como seria sentir que você merece abundância de forma tão natural quanto sente que merece respirar. Não como conquista, como estado de fundo, como o chão sobre o qual você vive, não o destino para onde está indo. Existe uma diferença entre querer que a vida mude e se perceber como alguém para quem a vida pode mudar. Querer ativa o desejo, se perceber como compatível ativa o campo, e o campo
não responde ao desejo. O campo responde ao estado. Sempre, sem exceção, com precisão que às vezes parece cruel e às vezes parece mágica, mas que é, em essência, apenas coerência. Quem está sentindo a pressão exata desse reconhecimento agora? Não como ideia nova, mas como algo que você sempre soube e que está sendo nomeado de uma forma que não tem para onde fugir. Deixa aqui. Eu sou compatível. Não como afirmação de chegada, como declaração de ponto de partida, como o lugar a partir do qual você decide operar de agora em diante. Agora, para fechar o que foi percorrido, deixa eu te dizer algo sobre a dúvida que vai voltar. Porque vai. Isso não é falha de previsão. É a natureza da transição. A identidade não muda em linha reta. Ela oscila, abre e fecha, avança e recua. Tem dias de clareza absoluta e dias onde tudo parece tão pesado quanto sempre foi. E nesses dias, nos dias pesados, nos dias onde a dúvida volta com força, onde o reflexo externo ainda não chegou e a espera parece longa demais, você vai precisar de algo que vai além de uma prática ou uma técnica. Você vai precisar de discernimento, a capacidade de distinguir de dentro, no momento, entre o que é confiança genuína no processo e o que é passividade disfarçada de fé, entre o permanecer que é coerência e o esperar que é medo de agir, entre a quietude que vem de estabilidade interna e a paralisia que vem de não saber o que fazer. Essa distinção não é pequena. Ela é exatamente o que separa quem atravessa o intervalo de quem fica nele indefinidamente. E aprender a fazer essa distinção de dentro no momento real, sem precisar de alguém de fora para te dizer o que é, esse é o próximo passo concreto dessa jornada. Não como informação nova, como habilidade desenvolvida, como algo que você constrói exatamente nesse espaço onde está, entre a mudança que aconteceu e o reflexo que ainda vem. Permaneça no estado de quem já é compatível com a abundância, não porque precisa fingir, porque você já é. Você só ainda não habitou isso por tempo suficiente para que o corpo conheça como normal. E talvez esse seja o único passo que ainda resta. Não uma nova prática, não uma nova crença. Só esse reconhecimento simples, quieto e desta vez definitivo. Eu não estou chegando lá. Eu já sou quem chega lá. E a realidade não tem outra opção senão refletir isso. Antes de chegar à recapitulação final, quero falar sobre algo que acontece quando você começa a sustentar o estado de forma mais consistente. O relacionamento com o tempo muda, não dramaticamente, de forma sutil, mas definitiva. Quando você está na identidade de escassez, o tempo é um adversário. Cada dia que passa sem que o resultado externo apareça é um dia que confirma que não está funcionando, que você está ficando para trás, que outros chegam mais rápido, com menos esforço. O tempo pressiona, gera urgência, e urgência é um dos estados que mais claramente sinaliza ao campo que você ainda está operando a partir de carência. Urgência diz: eu preciso que isso aconteça antes que seja tarde demais. Urgência diz: eu não estou seguro sem esse resultado. Urgência diz: eu ainda não sou a versão que tenho que quer. E o campo responde à urgência com o estado que a urgência emana. Não escassez, urgência, que é escassez com pressão de tempo. Quando a identidade começa a mudar, a relação com o tempo muda junto. O tempo deixa de pressionar e começa a ser entendido como o meio pelo qual a reorganização acontece, não como obstáculo, como parte do processo, como o espaço necessário para que o campo faça o trabalho de realinhamento que não pode ser apressado. E quando o tempo deixa de pressionar, uma quantidade enorme de energia que estava sendo gasta em urgência fica disponível para outro uso, para perceber, para criar, para agir com clareza, para estar presente de uma forma que urgência jamais permite. Tem algo sobre presença que vale ser dito com mais precisão. A presença plena, não como prática de meditação, mas como estado operacional, é incompatível com urgência. Você não pode estar completamente aqui enquanto está mentalmente perseguindo um futuro que ainda não chegou ou ruminando sobre um passado que confirma por que ainda não chegou. E a ironia é que presença plena, o estado de estar completamente aqui,
responsivo ao que está diante de você agora, sem divisão de atenção, é um dos estados que mais claramente sinaliza ao campo compatibilidade com abundância. Porque abundância não existe no futuro. Ela existe na capacidade de perceber e receber o que está disponível agora. E quando você está mentalmente no futuro, perseguindo o que ainda não chegou, você está inacessível para o que está disponível agora. Isso não significa que você não planeja. Não significa que você não tem visão ou intenção. Significa que a sua base operacional é o presente. E a partir daí, a visão e a intenção são exercidas a partir de um estado de presença, não de fuga do agora. Existe um exercício simples, não como técnica, mas como convite, que ilustra isso de forma muito concreta. Pegue um momento do seu dia de hoje, onde havia alguma espécie de abundância, não necessariamente dinheiro, qualquer forma. Uma refeição boa, uma conversa que nutrindo algo em você, um momento de clareza, beleza de qualquer tipo, uma ajuda que chegou, uma risada, qualquer coisa que por um instante não faltava. Agora pergunte, quanto dessa abundância você absorveu? Quanto você realmente ficou ali, sentiu, deixou entrar? Ou você estava já pensando no próximo problema, na próxima conta, no próximo passo do plano? Porque a capacidade de absorver abundância quando ela está presente, de verdade, no corpo, no estado emocional, é a mesma capacidade que permite que ela se expanda. Não é superstição. É um mecanismo real de como o campo registra que você está operando a partir de um estado de compatibilidade com receber. Cada momento de presença genuína, com qualquer forma de abundância que já existe na sua vida, é um momento de treinamento do sistema nervoso para a frequência de receber. É um momento de ensinar ao corpo que a abundância é segura, familiar, para você. E aqui está algo que une o que foi dito até agora de uma forma que talvez não tenha ficado totalmente explícito. O trabalho de mudança de identidade não acontece principalmente em momentos de prática formal. Ele acontece nos momentos ordinários, no modo como você responde à fila do supermercado quando está com pressa, na qualidade de atenção com que você come o almoço, na velocidade com que você vai de um pensamento para outro, sem nunca parar completamente em nenhum deles, no modo como você processa uma boa notícia antes de imediatamente começar a planejar o próximo passo. Esses momentos ordinários são o tecido da sua frequência de fundo. São onde a identidade real é construída e sustentada, não nos rituais de 5 minutos, mas nos 1000 pequenos momentos de cada dia que constroem o estado que você habita como normal. E uma pequena mudança na qualidade desses momentos ordinários, um pouco mais de presença aqui, um pouco menos de urgência ali, um momento de genuína absorção de algo bom antes de correr para o próximo problema, tem um efeito acumulativo que supera em muito o efeito de qualquer prática formal que não está enraizada neles. Agora quero falar sobre o momento em que o campo começa a responder de forma visível, porque ele tem uma característica que a maioria das pessoas não antecipou. Ele não chega como o resultado que você esperava. Ele chega como o resultado que a sua nova identidade atrai, que pode ser diferente, maior, mais específico ao que você realmente precisa do que ao que você pensava que queria. E isso pode ser confuso no início. Você estava esperando uma coisa específica, e o que chegou é diferente. Mas quando você olha com honestidade, percebe que o que chegou é mais adequado ao que você realmente é agora do que o que estava esperando. Porque o campo não lê os detalhes do seu desejo. Ele lê a frequência do seu ser e organiza ao redor da frequência, não dos detalhes. Isso não significa que você não especifica o que quer. Significa que você especifica e depois solta, deixando o campo organizar a forma específica que melhor corresponde à frequência que você sustenta. E quando solta de verdade, quando não está mais monitorando se o resultado vai chegar exatamente como imaginava, é frequentemente quando o resultado chega de uma forma que você não teria podido imaginar, mas que reconhece imediatamente como certo. Tem pessoas que estão lendo isso, ouvindo isso, que já passaram por esse momento, que tiveram o resultado chegar de uma forma inesperada e que, olhando para trás, perceberam que foi exatamente certo,
não o que tinham pedido. O que elas realmente precisavam dado quem se tornaram. Se você já teve esse momento, você sabe do que estou falando. E se ainda não teve, ele está no caminho do que está sendo construído agora. Existe algo que acontece entre pessoas que estão nesse espaço. O espaço entre a mudança interna e o reflexo externo, que raramente é nomeado, mas que é real. Uma espécie de reconhecimento silencioso. Quando você encontra alguém que está no mesmo lugar da jornada, há algo que passa entre vocês antes de qualquer palavra. Uma qualidade de presença, uma disposição para certas conversas, uma ausência de necessidade de performance ou de provar que está avançando. Essas pessoas não se identificam como espirituais necessariamente, não se agrupam em torno de um sistema de crenças específico, não têm uma bandeira ou um jargão. Elas simplesmente foram fundo o suficiente para não conseguir mais fingir que não estão vendo o que estão vendo. E esse ir a fundo criou uma qualidade de presença que é reconhecível para quem também foi. Você conhece esse grupo de dentro, porque você está nele. Não por escolha de status, por caminho percorrido. Foi esse pertencimento, essa sensação de que existem outros nesse espaço exato, que a sua experiência não é isolada, que o que você está atravessando tem companhia, mesmo quando parece solitário. Esse pertencimento é parte do que sustenta a jornada nos momentos onde a dúvida pesa mais. Você não está sozinho nisso, nunca esteve. E o roteiro que a realidade está escrevendo para você não é menos real pelo fato de ainda estar sendo escrito. Permaneça no estado de quem já é compatível com a abundância. Não porque precisa fingir, porque você já é. Você só ainda não habitou isso por tempo suficiente para que o corpo conheça como normal. Cada dia que você permanece, cada momento de coerência entre o que você é e o que você permite, é um tijolo nessa fundação. E quando a fundação estiver suficientemente sólida, o que vem por cima dela não vai precisar de esforço para se sustentar. Vai ser o reflexo natural de quem você já se tornou. A realidade não tem outra opção. Ela nunca teve. Deixa eu nomear algo que é frequentemente confundido com progresso espiritual, mas que às vezes é seu oposto. A postura de já sei disso. Quando você ouve algo que reconhece, quando uma ideia ressoa como familiar, existe a tendência de arquivá-la, de dizer internamente, sim, já conheço esse conceito, e seguir em frente para o próximo, como se o reconhecimento intelectual fosse o mesmo que a integração real. Não é. Você pode reconhecer algo 1000 vezes sem que ele mude o seu estado de fundo. Pode concordar com algo profundamente sem que sua identidade seja afetada. Pode até ensinar algo para outros sem tê-lo integrado em si mesmo. O reconhecimento intelectual é o início, não é a chegada. A integração real, a que muda o estado, a que recalibra o sistema nervoso, a que produz uma frequência diferente, essa exige algo além de compreensão. Exige habitação. Exige que você fique dentro de algo tempo suficiente para que o corpo o conheça como verdade, não só a mente. E esse ficar dentro, esse demorar no território, ao invés de atravessá-lo rapidamente em busca do próximo insight, é exatamente o que a cultura de conteúdo espiritual não encoraja. Encoraja volume. Próximo vídeo, próximo conceito, próxima revelação. E cada próxima revelação produz novo reconhecimento intelectual sem integração do que veio antes. Você pode estar muito informado espiritualmente e completamente não integrado. E a diferença entre os dois, na prática, na vida real, no estado que você sustenta de fundo, é total. O que isso quer dizer para você agora? Que talvez o passo mais útil que você possa dar não seja consumir mais conteúdo sobre mudança de identidade. Seja ficar com o que foi ouvido aqui. Não arquivar. Habitar. Deixar as perguntas que surgiram aqui viverem em você por alguns dias sem tentar respondê-las imediatamente. Deixar os reconhecimentos pousar sem imediatamente buscar o próximo. Deixar a sensação de ter tocado algo real, se ela está presente, ser processada pelo sistema inteiro, não apenas catalogada pela mente. Essa é a prática mais subversiva que existe nesse contexto, e a mais eficaz. Agora há uma última camada que quero tocar antes de encerrar. A questão da ação. Porque uma das confusões mais comuns nesse caminho
é a que coloca trabalho interno e ação externa em oposição. Como se focar no estado interno significasse não agir no mundo, como se a mudança de identidade fosse uma substituição da iniciativa. Não é. A ação ainda existe. O movimento ainda existe. Decisões, esforço, criação, persistência, tudo isso ainda está presente. A diferença não é entre agir e não agir. A diferença é de onde a ação parte. Ação que parte de tensão, de urgência, de medo de não chegar, de necessidade de provar, produz um tipo de resultado, um que confirma a identidade de escassez porque está construído sobre ela. Ação que parte de clareza, de movimento desde a compatibilidade, de decisão informada por ressonância ao invés de desespero, produz outro tipo, não necessariamente mais ação, frequentemente menos, mas mais precisa, mais alinhada, mais sustentável. E é esse alinhamento entre estado interno e ação externa, essa coerência entre quem você está sendo e o que você está fazendo, que produz resultados de natureza diferente, não maiores necessariamente, mais reais, mais seus. A identidade não é o que você tem. A identidade é o que você sustenta como eu quando ninguém está olhando. E quando esse eu muda, quando o que você sustenta como eu muda, o que você atrai, o que você percebe, o que você cria, o que você permite que chegue, tudo isso muda junto, não como consequência de um esforço, como expressão de uma coerência. Você chegou até aqui nesse vídeo. Isso não é pequeno. A maioria das pessoas chega até certo ponto, o ponto onde a informação começa a tocar em algo desconfortável, onde o reconhecimento começa a exigir honestidade sobre onde realmente se está. E recua, muda de aba, busca um conteúdo mais confortável, um que confirme onde gostaria de estar ao invés de nomear onde está. Você ficou, e isso já é sinal de algo. O próximo passo não vai ser entregue por esse vídeo. Vai ser construído por você, nos momentos ordinários, nas escolhas pequenas, na qualidade de atenção que você traz para a sua própria experiência interna nos dias que vêm. Mas ele já começou, aqui, nesse momento, nessa disposição de ouvir o que precisava ser ouvido. Existe algo que só pode ser dito no final, não porque seja menos importante, mas porque só faz sentido depois de tudo que veio antes. A transformação que você está buscando já aconteceu em algum nível, não totalmente. Não do jeito que vai parecer daqui a 2, 3, 5 anos olhando de volta. Mas o início dela, o deslocamento sutil que cria a pergunta que trouxe você até aqui, esse já aconteceu. A dúvida que você sente não é sinal de que a mudança falhou. É o sinal de que ela começou. Quem nunca mudou nada não duvida, simplesmente continua onde está. A dúvida específica que você carrega, sobre se a mudança interna foi real o suficiente para produzir reflexo externo, sobre quanto tempo o intervalo vai durar, sobre se você está se enganando com histórias bonitas, essa dúvida só existe no espaço entre a mudança e o reflexo. Você está nesse espaço, não aquém dele. E o espaço entre a mudança e o reflexo é o lugar mais próximo do reflexo que existe. Uma última coisa. A realidade que está vindo na sua direção, a que corresponde à versão de você que está emergindo, ela não está esperando que você esteja perfeito. Não está esperando que você não tenha mais dúvidas. Não está esperando que você sustente o estado de abundância, sem nenhuma oscilação. Ela está respondendo à direção, não à perfeição. A direção em que você está se movendo, de um estado de escassez como identidade para um estado de compatibilidade com abundância como identidade, essa direção já foi estabelecida, já está ativa, já está produzindo reorganização. Oscilações vão acontecer, dias difíceis vão acontecer. A dúvida vai voltar, o padrão antigo vai puxar, e nenhum desses momentos cancela a direção, a menos que você decida que cancelam. E você não precisa decidir isso. Você pode sentir a oscilação sem ser a oscilação. Você pode notar o padrão antigo sem se tornar o padrão antigo e continuar na direção, um passo, um momento, um dia de cada vez. Não estou aqui dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível, não para quem nasceu em certas circunstâncias, não para quem tem certa configuração de personalidade,
não para quem já chegou num certo nível espiritual. Para você, do ponto onde você está, com a dúvida que você tem, com o histórico que você tem, com a identidade que você está no processo de mudar, não como projeto a ser concluído, mas como processo que já está em andamento. Isso é suficiente para o campo trabalhar. Mais do que suficiente. Permaneça alinhado com quem você está se tornando. A realidade não tem outra opção senão confirmar isso. Toda transformação real tem um momento de virada que, quando acontece, parece simples. Óbvio, até. Como se sempre tivesse sido assim e você simplesmente não estivesse vendo. Mas antes desse momento de virada há um caminho, um território específico que precisa ser percorrido, que não pode ser pulado, que não tem atalho. Esse território é o que você esteve percorrendo aqui. E a virada, quando ela chegar, não vai parecer uma explosão. Vai parecer uma respiração, um afrouxar. A sensação de que você soltou algo que estava segurando sem saber que estava segurando. E quando isso acontecer, quando você notar que a tensão entre o que você quer e o que você é começou a se dissolver, que a urgência perdeu força, que a dúvida está menos densa, que o estado de compatibilidade com a abundância está durando mais e exigindo menos esforço, você vai reconhecer. Não porque alguém te disse que estava acontecendo, porque vai sentir como aquilo que sempre deveria ter sido, como um retorno a algo que você sempre foi antes de aprender que não era. É isso. Não tem mais nada a ser dito agora que seja mais importante do que o que você faz com o que foi sentido aqui.